Vivo do auditório da Associação Comercial e Industrial de Uberlândia, a CIUB, com transmissão simultânea pela Rádio Cultura FM 95.1 e com imagem e som, para quem preferir, pelo canal do YouTube da CIUB. O endereço é o youtube.com, né? /ACIUB Oficial. Lembro mais uma vez que todos os protocolos sanitários estão sendo respeitados, da higienização das mãos com álcool em gel, passando pelo uso de máscaras, até o distanciamento mínimo entre os candidatos ou mesmo os assessores que os acompanham. Este é o quarto e último dia de entrevistas com os candidatos a prefeito de Uberlândia, lembrando que amanhã, a partir das 18h30, como já foi dito, teremos o debate entre todos os candidatos, realizado pela Cultura FM, com o apoio do G7. O G7 é o grupo de entidades composto pela ACIUB, CDL, FIENG, Sindicato Rural, OAB, Sociedade Médica e Conselho de Veneráveis. Além da rádio, o debate também será acompanhado, poderá ser acompanhado com imagem e som pelo megaminas.com e também pelo site da ACIUB, o www.aciub.com.br. Bom, voltando para a nossa série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Uberlândia, hoje teremos rodada tripla. Começamos a conversa daqui a pouco com o candidato do PDT, Adriano Zago, e na sequência será a vez do Tiago Fernandes, do PSL, e finalizando a entrevista com o candidato do PP, Odelmo Leão. A ordem das entrevistas foi definida por sorteio com a presença dos representantes partidários. Cada candidato terá 20 minutos para responder as perguntas que foram formuladas ou serão formuladas por representantes da CIUB ou enviadas pelo público. Iremos abordar prioritariamente dois temas: eficiência na gestão pública e melhoria no ambiente de negócios. Como nos outros dias, também participa aqui dessa abertura das nossas entrevistas, aliás, de todas as entrevistas, o presidente da CIUB, Paulo Rome Junqueira, até para reforçar, né, presidente, o motivo pelo qual a CIUB tomou essa decisão de fazer essa rodada de entrevistas com todos os candidatos a prefeito de Uberlândia. Então, muito bem. Quero inicialmente, já que é o último dia, né, manifestar aqui a nossa gratidão à Cultura 95.1 por ter aberto esse espaço democrático para que nós pudéssemos conhecer melhor, né? Cada candidato a prefeito vai ter uma missão tão importante a partir do ano que vem. Hoje vamos conversar, então, com os três últimos candidatos, né, os últimos a serem entrevistados aqui: Adriano Zago, que já está aqui, Tiago Fernandes e Odelmo Leão. Nós estamos lembrando sempre, né, que esse é um papel da nossa entidade: levar a informação para o nosso associado e não associado, para a população de Uberlândia, mas muito especialmente, né, com quem nós conversamos sempre, o empreendedor, seja empresário, o empreendedor de forma em geral, para que ele tome a sua melhor decisão. Aqui é uma casa do empresário, uma casa do empreendedor. Lembrando que os nossos associados aqui, 97% deles são da micro e pequena empresa. Então, portanto, é a classe que nós mais defendemos. E aqui, para a abertura desse diálogo, o objetivo é esse. Nós somos uma entidade apartidária, portanto, não temos partido político, não defendemos nenhum deles, porém, nós somos defensoras do livre mercado. O nosso objetivo aqui, como eu já disse, é contribuir para esse processo democrático, né? Abrindo espaço aqui para que todos venham debater, fazer conhecidas suas propostas, mas principalmente aquelas relacionadas ao desenvolvimento econômico de Uberlândia. Também já foi dito aqui, vamos apresentar um documento muito sucinto, muito objetivo, que tem duas reivindicações principais. Uma delas é eficiência na gestão pública e melhoria do ambiente de negócio. E a gente está sempre mostrando aqui que uma tem a ver com a outra. Nós precisamos de eficiência para que quem ocupe aquela cadeira possa fazer mais com menos, para que não tenha alteração de forma nenhuma nos tributos a serem pagos e beneficie a sociedade como um todo. Então, esse é o nosso grande objetivo. Se me permite, eu já vou convidar para assumir aqui o Adriano, e já vou, Adriano, aproveitar aqui a turma da imprensa para entregar para você aqui nossa solicitação
com essas duas principais propostas que eu já disse aqui, perfeito? Então está em suas mãos. Deus te abençoe, boa sorte e que corra tudo bem no debate. Obrigado. Debate nas entrevistas, né? Debate amanhã. Debate amanhã. Será amanhã, a partir das 8h30, na Rádio Cultura FM e também no YouTube. Candidato Adriano Zago, já tomando o seu assento aqui, obrigado pela presença, né? E só para reforçar, tem um cronômetro aqui na frente, nós teremos 20 minutos, isso é um padrão, né? Que foi inclusive combinado com os partidos, com as coligações, que cada um terá 20 minutos a partir do início, quando eu fizer realmente a primeira pergunta. Bom, então nós vamos começar a nossa primeira conversa de hoje, serão 3, né? Vamos começar conversando com o candidato do PDT, Adriano Zago. Pode disparar aí, Júnior, o cronômetro, por favor. Bom, candidato, nós passamos por uma pandemia, né? A maior pandemia, talvez, da história, e pelo menos da história recente, com graves consequências sanitárias, né? Graves consequências de saúde. Mas também tivemos consequências econômicas. Muitas empresas fechadas durante meses. E aí nós estamos falando, como disse o presidente da SIUB, Paulo Homes, principalmente daquele empreendedor da micro e pequena empresa. Estamos falando daquele comércio pequeno, que muitas vezes é só o dono mais um familiar, ou às vezes 1 ou 2 funcionários, né? Se o senhor for eleito prefeito de Uberlândia, quais os planos, até de forma objetiva, para ajudar essa micro e pequena empresa, esse micro e pequeno empreendedor, a retomar o seu negócio, a melhorar, a conseguir romper essa crise a partir de janeiro de 2021? Boa noite, César Honório. Boa noite ao presidente Paulo Homes, do qual eu cumprimento e estendo os meus cumprimentos a toda a diretoria desta entidade centenária, que é a SIUB, que representa tanto para a nossa cidade. Boa noite aos que nos assistem pelos canais online da SIUB e também você, cidadão, cidadã, que nos ouve nesse momento pela Rádio Cultura FM 95.1. Agradeço por esse espaço democrático de nos apresentarmos à população de Uberlândia. César, eu respondo essa sua pergunta em 2 momentos. O primeiro deles, nós temos que ter uma ação imediata, assim que assumirmos o governo, por conta de toda essa crise gerada pela pandemia. É uma situação que nós temos que sentar à mesa, junto com as entidades, a exemplo da SIUB e outras entidades de classe que representam esse segmento, e encontrarmos caminhos para trazer essas pessoas de volta. Lembrando que os dados nos mostram que nós já vínhamos numa decrescente, com muitas empresas fechadas, né, nos últimos anos, e isso só trouxe mais consequências à pandemia. E lembrando, a população tem que saber que esse segmento que a SIUB representa, como dito pelo seu presidente, 97% de associados são de micros, pequenos e médios empresários, ele é o maior segmento do Brasil e, consequentemente, de Uberlândia também. Principalmente em geração de emprego e renda, né? Emprego e renda. Então, se você pegar os dados, esse segmento, ele gera mais renda para o PIB de Uberlândia do que o segmento da indústria, do que o segmento do agronegócio. E nós não vimos, por parte do poder público, um olhar, uma atenção para esse segmento. Ao contrário de grandes empresas que tiveram aportes financeiros por parte da prefeitura, não sem a nossa contestação, porque, como você disse, o borracheiro, o cabeleireiro, o que tem a oficina, Vasconcelos Costa, onde nós estamos aqui, cheia de empresas, que gera 5, 10, 15 empregos. Esse segmento está esquecido. Então, o nosso governo tem o compromisso de sentar à mesa e encontrar caminhos. De que forma? Aquilo que nos é permitido fazer. Dentro da legislação, nós temos a questão de renúncia de receitas que precisa ser observada, mas nós precisamos dar a essas pessoas a oportunidade de se reinventarem. Esse é um primeiro momento. E um segundo momento, porque, como eu disse, os dados que nós temos do CAGED,
é de 2018, porque o governo federal mudou, então nós não temos esses dados atualizados. Mas nos últimos anos, foram quase 20 mil empresas fechadas em Uberlândia. É muita coisa, se você falar de 20 mil empresas. Então, para médio e longo prazo, qual vai ser a proposta? Então, o que o município pode fazer com as limitações que ele tem, né? O que o prefeito pode fazer, principalmente para essa micro e pequena empresa? César, nós de Uberlândia, infelizmente, nós não temos representatividade mais. De deputado federal, pouquíssimos deputados estaduais, a cidade é a segunda do estado de Minas. E nós não temos representatividade. Com todo respeito, até o nosso presidente já foi secretário de Desenvolvimento Econômico, mas nós precisamos de um secretário ou secretária de Desenvolvimento Econômico que não vai ficar só tomando cafezinho nas instituições. Nós temos que prospectar a cidade de Uberlândia, trazer de volta aquelas empresas que já aqui estiveram. Tem a questão da guerra fiscal, o nosso ICMS, que é muito alto comparado aos outros estados? Tem, mas e aí? Nós temos que ser criativos. E outra, lembremos-nos, Uberlândia precisa entrar no século XXI, na questão da inovação, na questão da tecnologia, na área do conhecimento. Nós precisamos de um olhar para isso também. O que está faltando para, como diz o senhor, entrar nesse século XXI? Está faltando gestão, olhar, investimento nessa área, capacitação. Lembremos-nos, isso já está provado, que daqui 10, 15, 20 anos, 80% dos atuais empregos não existirão mais. Onde você vê na cidade essa preparação? Nós não vemos, nós não estamos vendo. Que representante que nós temos no governo de Minas, sendo a segunda cidade do estado? Então nós precisamos trazer Uberlândia para o lugar que ele sempre teve, fruto de gestores do passado que sempre trabalharam pela Uberlândia. Nós estamos parados no tempo. O senhor falou, citando aí a Secretaria de Desenvolvimento, né, do perfil de um futuro secretário, caso naturalmente o senhor seja eleito, e me vem uma das reivindicações que está nesse documento entregue pelo presidente da CIUB, Paulo Homes, ao senhor, que na parte de eficiência de gestão. Tem dois tópicos de eficiência de gestão. Um é uma reivindicação, uma proposta de redução do número de cargos comissionados. Ali no documento, inclusive, o senhor vai ler depois, a proposta de uma redução de, no mínimo, 30% do número de cargos comissionados da administração direta e indireta. E o segundo ponto é uma definição dos cargos comissionados restantes, principalmente de primeiro escalão, por critérios técnicos. Numa eventual gestão do senhor, como é que o senhor vai tratar essas duas questões? O nosso plano de governo, ele é composto de 5 agendas ou 5 pilares. O primeiro pilar do nosso plano de governo é justamente gestão. Nós queremos tornar Uberlândia a cidade mais inteligente do Brasil, tecnologicamente falando. Eu vou responder a sua pergunta com o meu exemplo de parlamentar por 3 mandatos como vereador na cidade de Uberlândia. O nosso mandato é tido como um dos mandatos mais técnicos da Câmara Municipal. Da mesma forma, seremos na Prefeitura, no Poder Executivo. Eu sou mais ousado do que a CIUB. O nosso governo será mais ousado. Nos 4 anos do nosso governo, queremos encerrar o nosso mandato em 2022 com 80% nos cargos comissionados. De redução nos cargos comissionados. 20%. Nós entendemos que nós precisamos ter esses cargos de confiança em diversas pastas da Prefeitura, mas 1.800 a 2.000 cargos de comissão a um custo de 60 milhões de reais por ano, isso é um absurdo sem tamanho e não tem eficiência. Então, dentro do nosso pilar de gestão, nós teremos uma gestão eficiente, é o que nós já fazemos no nosso mandato, que é fazer mais com menos, que é o que o Brasil hoje cobra dos seus representantes políticos, e nós já fazemos isso há 12 anos e vamos fazer o mesmo ou mais no Poder Executivo. O senhor citou aí terceiro mandato como candidato a vereador. Alguns críticos, naturalmente, da candidatura do senhor questionam justamente isso. O senhor tem uma boa experiência no Legislativo, mas ainda não tem uma experiência no Executivo. O que o senhor pretende fazer, caso seja eleito, para
compensar essa falta de experiência? Se é que o senhor considera que falta realmente essa experiência? População que nos assiste e que nos ouve nesse momento, nós temos que desmistificar isso. Eu sou formado em Direito, já trabalhei em empresas do meu pai e tive a oportunidade de ajudar de certa forma, mas se você for buscar o histórico dos prefeitos de Uberlândia, um dia eles iniciaram, a exemplo do atual prefeito. O primeiro mandato também, que eu me lembre, ele não tinha administrado nenhuma empresa. Né? Era um secretário, né? Secretário, era um funcionário já foi funcionário de um banco, foi secretário. Então, isso não é empecilho para que nós assumamos a cidade de Uberlândia. E lembrando a sua pergunta anterior, é por isso que nós precisamos ter uma equipe técnica, um secretariado técnico que vai nos ajudar nessa gestão. O governo não é meu, o governo é nosso, o governo é da cidade e o secretariado vai nos ajudar nisso. Voltando para um dos tópicos também desse documento que a CIUB entregou para o senhor e também entregou a todos os outros candidatos, entregará aos que virão também pela frente ainda hoje, a questão tributária. A gente sabe que o Brasil tem uma das maiores cargas tributárias do mundo e a gente também sabe, é bom que se diga, que o peso maior é principalmente por impostos estaduais e federais. Mas, né, o que se espera é que o prefeito ajude, pensando principalmente, de novo, na micro e pequena empresa. O que o senhor acha, como prefeito eleito, que o senhor poderia fazer com relação a essa questão tributária? E aí uma questão específica com relação a tributos como o IPTU. Nosso plano de governo prevê uma reforma tributária no município, sabendo a população que nos ouve dos nossos impostos municipais, ISS, ITBI e IPTU, sendo o ISS o de maior monta para a cidade de Uberlândia, nós precisamos também termos uma gestão mais eficiente na cobrança dos tributos. A população, às vezes, pode olhar isso com certo receio, mas a fiscalização em Uberlândia ela é muito ruim, diga-se de passagem. Nós temos poucos fiscais de tributos no município de Uberlândia e não temos a tecnologia adequada para a eficiência nessa cobrança. O que nós pretendemos fazer, voltamos na primeira pergunta, é sentar à mesa e o que nós podemos fazer para esses pequenos, micros e médios empresários? Porque eles estão pagando a conta. E nós temos setores muito grandes na cidade de Uberlândia que não cumprem também com essa carga tributária. Exemplo, você falou do IPTU especificamente. A nossa planta de valores, ela é do ano de 1984. Ela jamais foi atualizada. Quem está favorecendo essa planta de IPTU? Nós vamos aumentar o IPTU? De maneira alguma. Nós não vamos aumentar o IPTU, mas nós temos que encontrar formas gradativamente, não como foi feito no passado, de atualizarmos essa planta, porque hoje grandes proprietários de imóveis na cidade de Uberlândia pagam muito pouco de IPTU. Até hoje, o nosso IPTU progressivo, como determina o Estatuto da Cidade, ele não é aplicado na cidade de Uberlândia. A proposta que foi apresentada por esse governo atual, ela não cumpre a sua função social. O senhor falou que no plano de governo do senhor tem uma reforma tributária prevista. Falou que não vai aumentar a alíquota do IPTU. Não. E rever valor, o chamado valor venal, né, dos imóveis. Né, a alíquota do IPTU. E também queremos criar, você me fez lembrar, a taxa única. Lembrando que taxa é diferente de imposto. Hoje, em Uberlândia, se cobra diferentes taxas, taxa de funcionamento, taxa de publicidade para o pequeno, para o médio e para o microempresário. Você vai fazer uma reclamação de um direito seu, de um erro que a prefeitura cometeu, exemplo, uma cobrança indevida de IPTU. Aqueles que são isentos, como os moradores do Lago Azul, que por 2 anos consecutivos a prefeitura enviou carnês de IPTU, sendo que eles são isentos. Para eles reclamarem, eles têm que ir até a prefeitura e pagar uma guia, uma taxa, para reclamar um direito que é seu de um erro da prefeitura. Isso tem que acabar. O nosso plano de governo prevê isso. Mas voltando ainda numa possível reforma tributária, num eventual governo do senhor, pode haver aumento de imposto, algum imposto? Não. Vou responder objetivamente a sua pergunta.
Entendi. Quando você melhora a eficiência na cobrança do tributo, a arrecadação aumenta. Diferentemente de você majorar. Por quê? O poder público sempre quer ir pelo caminho mais fácil. Vamos aumentar para aumentar a receita. Não, você tem que saber cobrar, ser mais eficiente na cobrança. Vou te dar um exemplo. IPTU. Cidade de Uberaba, que tem metade da população de Uberlândia e, consequentemente, metade dos imóveis de Uberlândia, arrecada-se mais com IPTU do que a cidade de Uberlândia. Por quê? Por que será? Outro exemplo. Ano após ano, a prefeitura anistia os devedores de IPTU. Eu sou contra? Não, sempre votei favorável, inclusive. Mas o que fazer para o bom pagador? Aquele que paga rigorosamente o seu imposto em dia. 10% de desconto? Nós podemos rever isso, dar um percentual de desconto maior, porque senão você incentiva o mal pagador. E eu estou falando do mal pagador, não é o pequeno, o médio e o microempresário. Eu estou falando dos que têm grandes fortunas na cidade de Uberlândia, que deixam de pagar para ser beneficiado depois com anistia de juros e multas. Tem alguma proposta no plano de governo do senhor voltado para o centro da cidade, né? A gente tem visto, não só em Uberlândia, mas em outras cidades, a necessidade de revitalização dos centros comerciais dessas cidades. Em Uberlândia, nós já tivemos alguns planos diretores no passado. Você tem alguma coisa especificamente sobre a questão do comércio, principalmente, não só do centro, mas dos bairros, mas principalmente do centro? Sim. Precisamos tirar do papel a revitalização da área central e descentralizar também os comércios, como já acontece nos subcentros das regiões. Nós temos que levar esse desenvolvimento para as várias regiões da cidade de Uberlândia. Hoje você vai no Luizotti, ele tem o seu comércio próprio, você vai na Grande São Jorge, tem o seu comércio próprio, você vai para o lado do setor norte, tem o seu comércio próprio, então você tem que empoderar esses comerciantes. Então isso é um compromisso de revitalizar essa área central. Juntamente fiz esse compromisso com a Câmara de Dirigentes Lojistas e também faço aqui com a CIUB. Mas numa eventual revitalização, né, para usar a palavra do senhor, o que seria, por exemplo, que aconteceria? Alguma ideia já? Sim, já está no papel, isso é só, podemos melhorar. Exemplo, tirarmos um pouco do fluxo de veículos da área central, aumentarmos as calçadas, mudarmos a fachada que já existe, o projeto, a lei que nunca foi mudada, da cidade limpa, um centro mais arborizado, mais bonito, com ciclovias, ou seja, é trazer de volta, quando não existiam os shoppings na nossa cidade, a área central, que nós tínhamos a pessoa ter o interesse de comprar na área central. Então, é compromisso do nosso governo também. Falando agora um pouco mais sobre o setor industrial. Nós temos alguns problemas antigos com o distrito industrial, aquele tradicional distrito industrial de Uberlândia, principalmente na parte mais antiga, realmente. Inclusive, ele é de responsabilidade, é bom que se diga, do governo do Estado, né? Mas o que tem acontecido é que tem vários problemas no distrito industrial e muitas vezes tem surgido distritos industriais nos bairros. Eu citei em uma outra entrevista, vou repetir, que é o que eu conheci, lá no novo bairro, Novo Mundo, aquele bairro ali na sequência ali da Segismundo Pereira, depois da Ceasa, próximo ali do Alvorada, tem dentro do bairro, ali até, não sei se planejado ou não, mas tem uma área que é só industrial, com galpões, né? Então, nós temos algumas iniciativas nesse sentido, como o distrito industrial mais antigo, alguns nos bairros, o tecnológico. Tem algum planejamento no sentido de ter uma organização melhor dessa questão? Isso está acontecendo, César, por conta do plano diretor nosso, que data do ano de 2006. Tínhamos 10 anos para poder revisar e votar um novo plano diretor. Ele não foi aprovado no início dessa gestão, então nós estamos sem um plano diretor, como dito, 2006. Você imagina o quanto a cidade cresceu de 2006 para cá. Aquelas áreas que você citou são da Codemig. Na gestão passada, aprovamos uma lei em que o município havia feito uma permuta com o governo do Estado diante das dívidas que o governo tinha
para com o município, mas isso não avançou, por conta dos custos cartorários que o Estado não queria cumprir, e isso foi desfeito. Nós precisamos trazer essa discussão de volta. A CIUB tem um papel importante nisso, tanto a questão da indústria como a UNED, para que nós possamos fomentar aquele espaço lá também, como o Distrito Industrial Leste, que foi criado, que ficou muito tempo parado. A saída para Belo Horizonte. Isso, para Belo Horizonte, por conta de infraestrutura. Então, como eu te digo, nós não faremos um governo de gabinete. A gente precisa andar, conversar com as entidades de classe para poder promover e desenvolver a nossa cidade. 30 segundos para eu fazer as considerações finais. Agradeço a oportunidade a você, cidadão e cidadã que nos ouve e nos assiste aqui pelos canais da CIUB. Saiba do nosso compromisso com a cidade de Uberlândia, cidade essa que eu nasci, que eu cresci, construí a minha família, e podem ter a certeza, faremos um governo olhando para as pessoas, um governo de justiça para desenvolver ainda mais a nossa cidade. Muito obrigado. Obrigado, candidato. Inclusive, obrigado por cumprir rigorosamente os 20 minutos dedicados a cada candidato. Eu encerro, então, a primeira entrevista de hoje, né, o último dia da sabatina da CIUB em parceria com a Rádio Cultura FM. Lembrando que nós teremos mais duas. A próxima será com o candidato do PSL, Tiago Fernandes, e, na sequência, o candidato do PP, Odelmo Leão. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos com a próxima entrevista. Aqui.